Nossa, mas será que eu tatuo? Que loucura! Quem que é o louco que tatua Hakuna Matata? Quem que... Eu. Oi, putinhas! Tudo gay? Eu queria contar pra vocês hoje a história da minha primeira tatuagem. Quando eu decidi fazer essa tatuagem, eu só tinha um motivinho, que é o significado dela. Vem de uma língua africana, vem do Swahili, Hakuna Matata. Na tradução do português não tá muito certo, porque eles colocaram que significa sem problemas, quando na verdade Hakuna Matatas significa sem preocupação. São coisas completamente diferentes. Problema, a gente sempre vai ter. Todo problema traz preocupação, todo problema traz preocupação, todo problema traz preocupação. Agora, se preocupar com os problemas, isso é um exercício diário. Se preocupar, prefiro que não. Prefiro ter ocupação do que ter preocupação. Por que eu vou ficar me preocupando? Mas não tem como. A gente também se preocupa, a gente porque... Ai, a gente... ser humano, né? Daí eu fui atrás de uma fonte pra ficar numa letra bonitinha. Times New Roman, Verdana, Arial, Comic Sans. Parem de usar, não é tão legal, parece, mas não. E o nome dessa fonte aqui era Daniel. Eu acho que eu fiquei uns 3, 4 anos com o desenho dessa tatuagem na minha numa pastinha que eu tinha, que eu levava meus papel, que eu falava assim, cara, qualquer hora eu vou entrar num lugar e vou fazer. Foda-se. Daí, conforme o tempo foi passando, a tatuagem ficou ali na minha pastinha e foram acontecendo várias coisas que foram indicando que eu deveria fazer essa tatuagem. Rei Leão foi um filme que marcou muito a minha infância, porque foi um dos primeiros filmes que eu tive a fita, então eu assisti várias e várias e várias vezes. Sei várias falas debandada no desfiladeiro. E Simba está lá. Eu rio da cara do perigo. É tão intensa, né? Você ri da cara do perigo, não é uma delícia? Qualquer hora que toca essa música no filme, é o momento em que o Simba foge da parada dele lá, do reino dele. Ele tinha que talvez ser o rei, ele tava confuso, as pessoas confundiram ele. Ele vai parar num lugar completamente diferente, onde ele não conhece ninguém. E daí ele conhece o Timão e o Pumba, que cantam essa música pra ele. Ai, tão bonitinho. É o momento em que o Simba passa de criança pra adulto. Essa música foi indicada ao Oscar de melhor música no ano do filme do Rei Leão, 1994. E eu adoro o Oscar! Eu não perco uma cerimônia desde Beleza Americana, 1999. E um dia eu tava bem teenager, né? Ali no Tumblr, que eu tinha um Tumblr. Tava vendo coisas e tal. E tava escrito em inglês, tipo, a seguinte frase. Que eu vou falar em português, porque eu vou falar em português. A história do Timão e do Pumba é prova de que 2 seres do sexo masculino podem criar uma criança com dignidade, respeito e caráter. A hora que eu li isso, eu falei, caralho! Foi crescendo, sabe? Foi crescendo dentro de mim a vontade de fazer. Hakuna Matata foi traduzido para várias línguas, né? Já que a Disney é um estúdio que domina metade do mundo. Todos os lugares que eu for, que eu viajar e tal, e isso realmente acontece, as pessoas olham assim e falam, Hakuna Matata! Ou, Hakuna Matata! Anisha! Hakuna Matata! Ayuno! Hakuna Matata! Não interessa em que lugar do mundo eu esteja, é uma tatuagem que vai ser entendida e eu vou ser compreendido de alguma forma e eu vou ter um assunto pra começar a conversar com alguém. Também porque eu quero aprender várias línguas na minha vida. E essa é uma música que foi feita em várias línguas. Então eu posso aprender a cantar em várias... Aliás, eu tenho que procurar em italiano. Eu ainda não fiz isso. Ai, adorei! E uma vez eu tava assistindo uma série chamada Girls e daí tem uma personagem que eu amo, que é a Hannah, que é interpretada por uma feminista maravilhosa, que é a Lena Dunham. Ela tá conversando com o boy e ela fala pro boy assim que todas as tatuagens que ela tem no corpo tinham alguma relação com a infância. E eu achei isso tão legal. Eu gosto gostei desse pensamento, porque a gente se apega no que dá, né? A pessoa fala um negócio que a gente quer ouvir, a gente... Tá, e aí aconteceu o momento final. O momento em que eu decidi que eu ia fazer essa tatuagem. Em dezembro de 2011, eu fiz um mochilão pela Europa, de ônibus. Bem louca, bem no meu jeitinho, vocês ouviram aí, sozinha, conhecendo os lugares, conhecendo as pessoas, fazendo coisas inusitadas que ninguém precisa saber. Adoro. Daí eu peguei um ônibus de uma cidade na França chamada Dijon pra ir pra Amsterdã. Ou Bruxelas. Eu pegava sempre os ônibus noturnos, porque eu aproveitava como se fosse um lugar onde eu ia dormir aquela noite pra economizar com um albergue. Sentou do meu lado um cara do
Quênia. Muito massa, que a gente conversou horrores. E ele falava Swahili. E o nome dele era Safari, que em Swahili significa traveling. Tudo isso num dos momentos mais transformadores dentro da minha vida. Ok, agora eu tenho que fazer essa tatuagem. Não tenho mais nada que eu precise pensar sobre isso. Doeu? Você já deu o cu? Tudo aconteceu muito rápido, na verdade. É como se fosse umas alfinetadinhas. Isso que em 7 minutos e 37 segundos tava pronto. O negócio que dói da tatuagem é quando a pessoa fica muito tempo na cama de tatuagem, fazendo aquela tatuagem, que aí começa a doer. Eu acho que fazer tatuagem tem que ser uma coisa que você tem que realmente pensar bem antes de fazer. Eu fiz a minha com 21 anos, né? Eu acho que deu pra ver que eu refleti um pouco antes de fazer. Uma sensação de independência, assim. Foi uma sensação de que eu tinha o domínio sobre o meu corpo, sobre o que eu quero fazer com a minha vida. A única merda é que é meio viciante, entendeu? Enquanto eu pensei horrores pra fazer a primeira, depois eu fui fazendo umas 3, 4, 5, sem nem ver que tava, sabe, sem nem pensar, ia lá e fazia. Mas também não me arrependo de nenhuma. Gosto de todas por enquanto. Fiz esse mushroom do Mario, que daí é porque eu tinha a minha madrinha, quando eu ia na casa dela em São Paulo, eles tinham uma oficina mecânica e eu ficava no computador jogando Pac-Man. Essa aqui foi a que mais doeu. Vocês podem ver que ela tá meio cagada. É porque quando a tatuadora tava fazendo, eu tava um pouco nervoso e eu comecei a chorar. Daí a tatuadora ficou nervosa e daí... Agora eu nem sei se eu vou consertar, sabe? Que eu acho que eu já meio que gosto dela, assim. I am a lot of songs, como vocês podem ter notado no canal. I am a lot of songs. Uma prima minha que falou que queria fazer a tatuagem, eu falei, bem, quero! E roubei. Vamos fazer junto! Depois a gente acabou brigando, falei umas merda pra ela, que eu me arrependo tanto, mas falei. E já pedi desculpa, ela não me perdoa, e tá nesse clima, ficou assim. But I am a lot of songs. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender.